Então, o homem no mundo. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente as sementes que devem germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei, pois, como vivem os homens da vossa época. Como devem viver os homens, sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Essa página começa chamando a atenção que, para nós buscarmos através da prece esse contato com a espiritualidade superior, nós precisamos purificar os nossos pensamentos. Ora, por quê? Semelhante atrai semelhante, já sabemos dessa lei, né? Os nossos pensamentos é que dão origem depois às nossas palavras, aos nossos gestos, às nossas atitudes, aos nossos projetos, às nossas aspirações. Emmanuel diz assim que o homem conduz a sua vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Ora, esse desejo nasce onde? Esse desejo nasce em nossos pensamentos. Então, quando nós elevamos em prece o nosso pensamento, o nosso sentimento, pedindo os nossos mentores espirituais de auxílio, pedindo a Jesus nos ampare em alguma coisa, a gente não pode fazer isso com o pensamento, com a mágoa no coração de uma pessoa, né? Alimentando uma mágoa, um desejo de vingança. A gente não pode fazer isso pensando em algumas vantagens que a gente vai ter para se sobrepor a outras pessoas. Não dá certo. Aí o nosso pensamento, né, ele não vai alcançar esse objetivo. Porque quando Jesus disse também, pedis e obtereis, porque tudo aquilo que pedirdes com fé vos será concedido, né? Ora, pedir com fé. Será que eu vou ter fé num pedido que eu estou fazendo, se o meu coração está cheio de mágoa? Há uma contradição, né? Então, eu não estarei pedindo com fé. Mas aí ele nos adianta que quando os Espíritos nos exortam, ou seja, nos convocam, nos convidam para viver esse contato com eles através da prece, eles não estão pedindo para a gente virar um místico. Ele fala aqui, que viveis uma vida mística. Não é isso que eles querem. Eles querem que sejam pessoas comuns. Tanto que ele diz aqui, né? Vivei com os homens da sua época, como vivem os homens da sua época. Cada época tem um modo vivente. A sociedade vive de uma forma. Então, quer dizer, se eu for viver uma vida mística, aí o Paulo chega, Adolfo, sábado é meu aniversário, lá nós vamos reunir lá em casa, né? Fazer uma festa. Ele fala, não vou não, porque eu não quero que
Esse é o cara, o místico, que não quer ir na festa, não quer ir no aniversário, ele acha que tem que ficar isolado ali, né? Não é isso que os Espíritos querem. A gente tem que viver. Só que em cada lugar que a gente for, em cada relacionamento, em cada contato social, nós precisamos fazer isso lembrando que nós estamos ali em nome de Deus. A gente está ali com uma atitude cristã. É isso que é importante, né? O Chico Xavier, ele ia a aniversários, né? Ele ia a casamentos, ele visitava as pessoas nas casas. Ele entrou até numa casa de prostituição, mas entrou lá para pregar o Evangelho, né? Então, quer dizer, não tinha lugar que ele não entrasse, mas aonde ele entrava imbuído de um papel cristão. Sendo assim, a gente se lembra dessa exortação, né? Que viver no mundo como vivem as pessoas no mundo da sua época, a gente vai viver. Sacrificar até mesmo as vossas frivolidades. O que é frivolidade? Frivolidade é justamente isso, são as festinhas, os encontros. Eu vou assistir um jogo de futebol, vai no estádio, tudo isso é frivolidade. Eu posso tudo isso, só que quando eu vou lá no estádio, eu não vou para xingar a pessoa que torce para um time diferente. Eu não vou lá para tirar um objeto da pessoa que torce para um time diferente. Entendeu a diferença? Então, onde quer que estejamos, a gente tem que estar com aquela postura do cristão. Isso é sacrificar as frivolidades. Não é sacrificá-las, deixar de participar delas, mas sacrificar a elas. Por isso que ele diz sacrificar às frivolidades, ou seja, eu devo participar porque eu estou no mundo, vivendo em sociedade, né? E eu preciso me relacionar com todas as pessoas, porque onde quer que estejamos, nós precisamos levar a nossa mensagem. Não é levar a mensagem que eu vou lá para pregar a doutrina, não é isso. Mas através do nosso exemplo, da nossa postura de cristão, nós estaremos pregando. Essa é a melhor maneira de divulgar a doutrina. E quando Kardec pergunta aos Espíritos qual a maior caridade que se pode fazer em nome da doutrina, os Espíritos respondem: a própria divulgação. E aí nós nos lembramos do Haroldo Dutra, que ele diz o seguinte, que ele fala assim: eduque se preciso, utilize palavras, né? Ou seja, mais importante do que as palavras são os nossos gestos e atitudes. Porque as pessoas estão observando muito mais o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar, a nossa capacidade de ter uma empatia, de saber ouvir, de ter uma palavra amiga na hora certa, do que os nossos sermões, as nossas pregações, os nossos pontos de vista. Do que aquilo que a gente fica divulgando aí nas redes sociais, né? Então, o mais importante é essa nossa postura. E aí ele fala que justamente o homem que se isola, ele perde, o ser humano, né, que se isola, ele perde essa grande oportunidade de evolução. Porque é no contato com essa diversidade é que nós temos a oportunidade de aprender com os outros, de ensinar alguma coisa aos outros, de compartilhar emoções, sentimentos, conhecimentos, empatia, enfim, de fazer a caridade. Uma pessoa que vive isolada não tem a oportunidade de fazer caridade, porque, como diz aqui no livro, é um egoísta, uma pessoa que só pensa em si, né? E aí eu me lembro também do filósofo Krishnamurti, um filósofo indiano, ele diz o seguinte, ele também, quando comenta sobre essa nossa postura em sociedade, ele fala que o homem é como a canoa. A canoa fora d'água não serve para nada. A canoa, ela foi criada,
foi desenvolvida para ser útil na água. Só que se ela se afundar, ela perde o seu propósito, né? Nós também, Deus nos coloca no mundo, nessa existência, para viver em sociedade. Aristóteles já dizia que nós somos um ser político e um ser gregário, ou seja, a gente vive em conjunto, né? Mas se a gente se afundar no mundo, a exemplo da canoa, que se afundar lá no rio, ela não vai cumprir o seu papel. Se a gente se afundar no mundo também, não vamos cumprir o nosso papel. E o que seria esse se afundar no mundo? Seria a pessoa que só busca os prazeres imediatos, as vantagens imediatas, que só pensa no egoísmo no aqui e agora, né? Aquele que não compreende que ele tem um papel junto aos outros irmãos, não compreendem que somos todos irmãos, que fomos chamados a viver em grupo, em sociedade, e nessa vida em sociedade deixar a nossa contribuição, ajudar a construir um mundo melhor. Tem um ditado que diz assim: pensai globalmente e agir localmente. Eu vou pensar globalmente naquilo que é melhor para o mundo inteiro, mas eu não tenho como agir nesse momento lá onde está acontecendo uma guerra, mas eu posso agir localmente. Como que eu vou agir localmente aqui? Através das minhas preces, selecionando aquilo que eu posto nas redes sociais, perguntando se aquilo que eu estou colocando é verdadeiro. Será que aquilo é verdade? E sendo verdade, será que aquilo é bom? Aquilo vai ajudar a construir alguma coisa? E será que é útil? Sócrates, certa vez, recebe a visita de um amigo, e esse amigo fala: eu preciso te contar uma coisa importantíssima aqui agora. Ele fala: espere um momento. O que você vai me dizer é verdadeiro? O que você vai me dizer é bom? O que você vai me dizer é útil? Porque se não for verdadeiro, útil e bom, é melhor que você não me diga nada. Isso é chamado dos 3 crivos, ou as 3 peneiras, né? E a gente deve aplicar isso em toda a nossa vida. Quando a gente tiver que dizer alguma coisa para alguém, ou estiver numa roda, o que a gente vai falar? Passar na primeira peneira, no primeiro crivo, né? Isso é verdade? Eu tenho certeza que é verdade, ou eu ouvi dizer? Ou eu ouvi isso numa bolha que eu estou vivendo ali, né? Hoje as pessoas vivem nas suas bolhas também, né? Se eu não sei se é verdadeiro, é melhor eu calar por aqui. Em sabendo, não é verdade, sim. Tem fontes comprovadas. Isso é bom? Isso vai contribuir para a harmonia? Isso vai contribuir para o bem geral? Isso vai contribuir para construir uma sociedade melhor, um mundo melhor? Se sim, que bom, né? É útil naquele momento, porque nem sempre uma coisa que é útil, ela será útil naquele momento também, né? Naquela oportunidade, naquela ocasião. Às vezes a gente tem uma informação a dizer para uma pessoa, para um amigo, e essa informação é útil, mas será que naquele momento que está arrasado ali, a gente deve dizer aquilo? Então quer dizer, aquilo que é útil não é útil o tempo todo, né? Precisamos pensar nisso também, né? As próprias informações, elas precisam ali de, às vezes, passar também por um questionamento quanto à oportunidade, né? A oportunidade e a conveniência. Então a gente acrescentaria a esses crivos aí do Sócrates, né? Se é oportuno e se é também conveniente, né? Então tudo isso é a nossa postura. Então, o que os Espíritos colocam é o seguinte:
Tudo que nós formos fazer, toda obra que a gente for começar, e aí obras materiais, o nosso trabalho material ali, né? Obras assistenciais, tudo que nós formos realizar, a gente primeiro pensa, eu vou fazer isso em nome do Senhor. Aí se eu vou fazer em nome do Senhor, eu já vou pensar, né? Será que isso aqui contribui com o projeto de Deus? Isso aqui contribui com o projeto de Jesus, né? Para construir o reino de Deus na terra? E ao concluir uma obra, seja ela um dia de trabalho, seja ela um alimento que a gente confeccionou, um artesanato, seja uma palestra que a gente fez, seja uma caridade que a gente prestou, ou o que quer que seja, a gente pedir a bênção, que Jesus abençoe essa obra aí, isso que eu realizei, né? Que possa dar algum fruto, que possa ter algum resultado, principalmente para mim, né? Porque se aquilo que eu faço, eu não penso no sentido de transformar primeiro a mim mesmo, será que eu tenho essa pretensão de querer transformar o outro, transformar o mundo, sem transformar a mim mesmo? Isso é possível? Sabemos que não, né? O trabalho mais importante é de transformar a nós mesmos. Então, tudo que a gente tiver que fazer, precisamos pensar no bem comum e também no bem que aquilo vai nos proporcionar a nós mesmos, para nos fazer pessoas melhores, né? Ontem mesmo, o Ricardo comentou aqui uma fala do Haroldo muito interessante, né? Quando ele fala assim, para que serve a doutrina? Qual a utilidade da doutrina, né? E a conclusão, a doutrina é para fazer pessoas melhores, né? A doutrina, ela existe aqui para nos tornar melhores, ela não existe para mudar as pessoas das suas crenças, ela não existe para fazer número, proselitismo, nada disso. A finalidade é tornar pessoas melhores. Então, nesse propósito aí de tornar pessoas melhores, a gente vê que por meio da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de acolher pessoas na casa espírita, porque a casa espírita ela tem que estar a serviço da doutrina espírita, né? Ela não pode estar a serviço de outra coisa, senão da doutrina espírita, senão ela não é uma casa espírita. E sendo assim, ela tem que ser uma casa acolhedora. Mas as paredes, os bancos, por mais confortáveis que sejam, por si não são acolhedores se não tiver aqui dentro pessoas acolhedoras. Cada um de nós, né? Temos essa responsabilidade de sermos acolhedores daqueles que nos buscam, porque quando a gente fala da nossa casa espírita, nós somos extensão dela também, né? Quando eu saio daqui, eu levo o Caminho da Paz comigo. O Caminho da Paz não é esse prédio aqui, esse prédio é a sede. O Caminho da Paz é uma instituição que está também impregnada em cada um de nós aqui. E nós representamos esse Caminho da Paz lá fora, né? Para isso precisamos levar a nossa paz. Então a gente não vai ser acolhedor só aqui na porta quando ele chega. A gente precisa ser lá fora também, né? Então a doutrina ela vai acolher, nós vamos acolher, nós vamos esclarecer também. As pessoas vão chegar com dúvidas, mas não vão chegar só aqui, nós vamos ser buscados lá fora também. E como representantes da doutrina, representantes do Caminho da Paz, lá fora também nós vamos prestar esclarecimentos. Mas para isso a gente precisa se esclarecer também, né? A gente precisa estudar. Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho, né? Então ela vai acolher, nós vamos acolher, nós vamos esclarecer, nós vamos consolar. A doutrina é muito
muito consoladora, né? De que forma que esse consolo vem? Explicando para as pessoas que todas as provas por que passamos não são castigos de Deus, são oportunidades de aprendizado. Que a semelhança do professor que dá uma prova, ele não está punindo alunos dando uma prova, ele está dando uma oportunidade do aluno refletir ali se aprendeu ou não, do aluno se autoavaliar também, se precisa estudar um pouco mais ou não. As provas na vida são também atividades pedagógicas para nós, para que possamos aprender. E nós vamos compartilhar isso com as pessoas, né? Por mais que seja difícil, é consolador você tem que saber que tem pessoas passando por mais dificuldade ainda. E que nós temos amigos que podem nos ajudar no plano físico e no plano espiritual, olhando por nós. E que nada dura para sempre, né? Que tudo passa, mas que nós podemos ter um aprendizado. Isso é consolador. É consolador também saber que os nossos entes queridos, eles não morreram, eles não se separam para sempre de nós. Vamos ter a oportunidade de encontrá-los. Isso é muito consolador, né? Quem já assistiu o filme As Mães de Chico, sabe o papel consolador da doutrina, né? Quando ali foca mais na questão das mães com o coração dilacerado pela suposta perda, né? Os seus entes queridos, seus filhos, iam até o Chico e através de uma carta do seu abençoado lápis tinha aquele consolo. Saber, os filhos dizendo: mamãe, eu estou vivo, não precisa continuar chorando, eu continuo vivo, eu estou aqui junto com o vovô fulano, vovó fulano, com o tio fulano, com amigos, eu continuo aqui sendo tratado, lá de cá tem um hospital também. A doença que não tem cura no plano físico, tem no plano espiritual, né? Isso é muito consolador. Então, a doutrina espírita tem esse papel de acolher, consolar, esclarecer e, por fim, educar almas encarnadas e desencarnadas, né? Mas esse papel precisa, a doutrina por si só não faz isso, ela precisa de agentes. Esses agentes somos nós, o homem no mundo, o tipo aqui, né? A gente não é chamado para ser espírita só aqui, na quarta-feira ou no dia que a gente vem. A gente tem que ser espírita o tempo todo, em todo lugar. E ser espírita em todo lugar é tentar levar esse acolhimento, esse esclarecimento, quando somos chamados para tal, esse consolo, e levar o nosso exemplo, e que esse exemplo seja educador. Essa última finalidade do Espiritismo, da casa espírita, ela aí já não depende muito de nós, né? Porque nós podemos acolher alguém, esclarecer, consolar, mas educar seria muita pretensão a gente achar que vai educar o outro, né? A partir do esclarecimento que ele recebeu, das informações que ele recebeu, e no nosso exemplo, ele vai fazer a sua própria educação. A educação é uma coisa que cada um faz de si. A Costa ali é professora, né? Mas só ela sabe muito bem que só há ensino se houver aprendizado. E que o aluno que não quer aprender não tem nada a fazer. Não é uma coisa que a gente obriga, vamos abrir a cabeça de alguém, abrir o coração e enfiar no conteúdo. Não funciona assim. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Tanto que o trabalho educativo de Jesus continua ainda hoje. Ele está de braços abertos, né? Dizendo: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Dizendo ainda: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, né?
O jugo de Jesus é aquilo que ele exige de nós. O que ele está pedindo para a gente? Amar-nos uns aos outros, como eu vos amei. Não fazer a outrem aquilo que nós não gostaríamos que outrem nos fizesse. Jesus é tão simples a mensagem dele, né? Mas exige de nós essa atividade, essa força, essa ação, porque o Evangelho diz também: para não fazer o mal basta a inércia, basta ficar de braço cruzado e não faz o mal, mas para fazer o bem é preciso uma vontade ativa, é preciso que ele se mobilize, é preciso despender energia, disposição, né? E tem gente que fala: não faço bem, mas não faço mal também, está em cima do muro. Não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados, o homem no mundo, para agir, e nós seremos lembrados no futuro, cada um de nós, não é pelos bens que a gente tinha, não é pelos conhecimentos que a gente tinha, não é pelos títulos. Seremos lembrados pelas nossas realizações. E dentro dessas realizações, uma das maiores, aquele trabalho que eu preciso realizar em mim mesmo. Reconheço o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, também é chamado às vezes de reforma íntima, né? O Evangelho chama de transformação, e pelo esforço que emprega para domar as más tendências. É um trabalho educativo, né? Eu me auto-educar. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já fez 1000 palestras, escreveu 10 livros, 20 livros, transmitiu 1000 passes, que dialogou com 2000 espíritos. Não, ele pode fazer tudo isso. Isso é bom e importante. E distribuiu 5.000 cestas básicas, tudo isso é importante. Mas se ele não buscar se autotransformar, não se esforçar para domar as suas más tendências, não fizer a sua autoeducação, sua autotransformação, ele não está sendo verdadeiro espírita. Ah, mas tem verdadeiro e falso? Tem. Como tem as joias, as bijuterias, as joias falsas e as verdadeiras, né? Tem um relógio verdadeiro e uma imitação dele, né? Aos olhos do leigo a gente não sabe o que é, e a gente muitas vezes se passa no mundo aí como pessoas do mundo, como espíritas verdadeiros, como joias, e na verdade a gente é uma bijuteria, né? A gente pode às vezes enganar muita gente por muito tempo, enganar até nós mesmos, mas a gente não engana a espiritualidade, a gente não engana a Deus. Não poderemos enganar todo mundo o tempo todo. Um dia a casa cai, né? Então não nos enganemos. Vamos buscar esse autoconhecimento, saber o que precisa mudar em mim, não o que a minha sogra precisa mudar, o que o meu amigo precisa mudar, o que o presidente do centro precisa mudar, o que o outro precisa. Não. Cada um precisa mudar, mas cada um vai fazer a sua mudança. Eu preciso me preocupar em me conhecer e saber o que eu preciso mudar. E é tão bom quando às vezes na intimidade um amigo, uma amiga chega e fala: olha, não leva mal não, mas eu vou te dizer uma coisa, 2 pontos. Você às vezes age assim, às vezes, e aí se a gente já é maduro o suficiente, a gente vai meditar sobre aquilo que aquela pessoa nos falou, e a gente vai agradecer aquela pessoa que nos abriu os olhos. Mas aí vale uma máxima muito utilizada aí no mundo organizacional, que diz assim: elogie em público e faça advertências em particular. Pedido para os líderes: em público elogia aquele colega de trabalho, aquela pessoa, mas se tiver que chamar a atenção, chame em particular, porque a gente não tem que humilhar ninguém, né? No meio espírita é a mesma coisa.
Não tem problema nenhum a gente chegar a uma pessoa em particular e falar: fulano, não me leve a mal, mas eu gostaria de falar uma coisa. Tem umas atitudes suas, eu acho que você deveria pensar, repensar isso aí. Na intimidade ali, com amizade, com amor, né? Isso é bom. Vai fazer em com obrigação. É falta de urgência, é falta de caridade, né? Então, meus irmãos, nosso tempo está avançado ali. Somos chamados a viver em grupo. Aqui usa até uma palavra, que nós estamos condenados a viver. Ou seja, essa encarnação nossa, na existência, a gente está condenado a viver. Por quê? Porque a gente precisa de todo mundo, né? Ninguém é autossuficiente. Se você precisa de um alimento, você tem que ir lá comprar o pão na padaria, né? Você vai o seu café da manhã. Se a gente for pensar quantas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos tomar aquele cafezinho ali, a gente vai ver que muita gente está envolvida, né? O agricultor, o beneficiador, a indústria, a pessoa que transportou aquilo, a pessoa que preparou o café, a pessoa que trouxe o gás, alguém fabricou o fogão, alguém fabricou a panela, o molho ali, a garrafa térmica, a xícara. Ninguém vive só, né? Está vendo? Como só no cafezinho a gente vê que estamos condenados a viver em grupo. Ninguém é autossuficiente, né? Até os povos originários vivem em tribos, porque uns ajudam os outros. Então, na nossa vida em sociedade, busquemos levar a mensagem cristã através dos nossos exemplos, gestos e atitudes, mesmo antes das palavras, porque as palavras serão vãs, como diz Paulo, serão como um sino que tire em vão, se não forem acompanhadas de exemplos, de gestos, de atitudes que vão ao encontro da mensagem cristã. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nos nossos propósitos mais sinceros de sermos pessoas no mundo que fazem a diferença. Fazer diferença não é ficar famoso. Fazer diferença é estar ali em nome de Jesus, em nome da caridade, nas coisas mais simples, nas relações mais simples, onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe hoje sempre e assim seja.